Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E o vídeo de hoje é provavelmente um dos mais especiais do canal, pois pela primeira vez em 5 anos produzindo conteúdo aqui na plataforma, eu consegui acesso ao meu primeiro screener internacional, simplesmente de uma das distribuidoras que eu mais tenho apreço, a G-Kids, referência mundial em animação independente, com um catálogo extraordinário de produções da Europa e da Ásia. Inclusive, foram eles os responsáveis por lançar O Menino e o Mundo nos Estados Unidos e levar diversas dessas animações mais alternativas ao Oscar. Eu tô muito feliz pela oportunidade e essa pequena conquista, e queria deixar um agradecimento especial às assessoras que me enviaram o filme, Lucy Rubin e Grace Liriano, e também ao Pedro Lima, que há um bom tempo vem me incentivando a tentar esses contatos internacionais. Enfim, é uma honra poder produzir esse conteúdo com antecedência. E assim que ele tiver uma perspectiva de lançamento aqui no Brasil, eu volto para divulgar na comunidade do canal. Até porque eu acho que o filme deve chegar sim no Oscar 2026 como uma das opções internacionais da vez no Oscar de melhor animação. Pois para mim é a animação mais delicada do ano. O filme captura com sensibilidade as primeiras sensações que experimentamos nos estágios iniciais da vida, trazendo uma poesia visual única e um olhar reflexivo profundo. E tudo isso sob a perspectiva encantadora de uma criança de apenas 3 anos. Pois é, se você quiser saber mais sobre essa produção adorável, fique aqui no vídeo. Inspirado em um romance autobiográfico de Amélie Nothomb, o filme conta a história de uma garotinha belga, mas que mora no Japão, e que até o seu 3º ano de idade vivia numa espécie de vida vegetativa. E assim que ela começa a dar os primeiros passos, ela começa a descobrir os primeiros prazeres e sensações da vida. Na cultura japonesa, as idades de números 3, 5 e 7 anos têm um significado especial, pois eles simbolizam o estágio de crescimento e desenvolvimento à medida que as crianças transitam da primeira infância para uma espécie de pré-maturidade. E aqui está um dos pontos que fez eu gostar bastante desse filme. Essa união entre embates culturais e a forma lúdica e expressiva que ela retrata essas passagens de tempo. É aquele tipo de animação que não chega impondo uma narrativa muito concreta, mas sim convidando você a explorá-la, assim como a nossa protagonista. E isso faz todo sentido quando lembramos que a protagonista tem apenas 3 anos de idade. O filme traduz sensações em cinema. O primeiro gosto pelo chocolate, o peso invisível da chuva, a descoberta das pessoas, da dor, o primeiro senso de empatia, entre várias outras coisas. E uma das coisas que já tinha me deixado muito entusiasmado em conferir esse projeto é a união de duas mentes criativas que já vinham desenhando um estilo visual bem particular em trabalhos de um diretor que eu gosto muito, que é o Rémi Chayet, que fez Longo Caminho Rumo ao Norte e também Calamity Jane de 2020. Uma coisa marcante nesses dois trabalhos é a ausência de contornos, os grandes blocos de cor, os recortes de luz, e aqui em Little Amélie, tudo isso cria a sensação de que a imagem está sempre surgindo como memória e não como um registro da realidade. E eu adoro esse tipo de traço sem contorno, eu acho que fica com uma identidade muito única e original. Numa das entrevistas que eu vi com a diretora, ela disse que um dos principais desafios era criar uma estética que fosse vista ao nível do olhar de uma criança, onde o mundo é maior, mais misterioso e emocionalmente instável. E você vê isso tanto pela grandeza da casa onde ela mora, o horizonte da praia, o horizonte do campo, os olhares dela perante bichinhos. É um filme que muda também conforme avança as estações do tempo, cores vibrantes saturadas na alegria, na descoberta, uma paleta um pouco mais sóbria ou desgastada conforme a Amélie cresce e entende que o mundo não gira em torno do umbigo dela. E esse estilo de luz, som atrelados à edição, contribui para uma experiência sensorial muito delicada e profunda. Por mais que a história pareça bobinha à primeira vista, mas essa atmosfera do cotidiano, a partir de uma perspectiva infantil, é um tipo de abordagem que sempre me toca. Principalmente por conta de algumas cenas-chave que tem aqui que eu acho que são espetaculares. A primeira delas é a cena do chocolate, que é um momento que ela tá super bravinha e não quer interagir com ninguém da família, e a avó vai visitar ela em casa. E ela oferece um chocolatinho pra ela e ela age como se fosse um bicho, assim, não querendo sair do quarto. Mas assim que ela dá a primeira mordida, a sensação é tratada quase como um milagre, uma coisa meio divina. É o primeiro momento que a Amélie percebe que existe prazer no mundo, e isso é visualizado de forma quase espiritual. A chuva e a água também têm um papel muito importante nesse filme. Ela retrata tanto melancolia, quanto medo, quanto paz, quase trazendo também um sentimento físico. Mas também tem alguns momentos que ela vê um deslumbre na chuva. Inclusive, uma das cenas mais bonitinhas é quando o rosto dela é representado numa gotinha. Uma das cenas mais fortes do filme pra mim, e que me sensibilizou bastante, é uma cena que a família vai pra
praia, onde a Amélie quase se afoga. Até então, o irmão mais velho, que parecia apenas aquele cara chatinho que ficava atazanando ela, nesse instante ele percebe o perigo e avisa a família. E assim que ela é salva e acorda do desmaio, tem um diálogo tão simplesinho. Ela simplesmente olha pro irmão, percebe que ele tá preocupado com o fato dela ter quase morrido, e um simples Merci, André. faz todos eles ali caírem em lágrimas. Pela primeira vez, ela cita o nome dele nessa cena, porque até então ela tinha conseguido falar o nome de todos os membros da família, mas por birra não falava o nome do irmão, justamente porque eles tinham essa coisa de ficarem brigando um com o outro quase que durante o filme inteiro. Essa frase pequenininha carrega toda a construção do vínculo entre eles. E essa fragilidade da infância e a empatia que nasce do cuidado e também do medo. Essa cena resume um dos vários corações que esse filme tem. O mundo é grande, muito ameaçador, mas a conexão humana ajuda a atravessá-lo. E já linkando com essa questão de conexões humanas e os conflitos que o filme tem, por se tratar de uma abordagem mais cotidiana, uma das personagens mais cativantes é a Nishio-san, que é uma empregada da casa que começa a ajudar eles, já que eles estão com muito filho, e onde a Amélie começa a desenvolver uma relação muito bonita. A construção da personagem, inclusive, é incrível. Ela tem um tom de amarelo que acompanha os seus movimentos e a sua sensibilidade corporal, a maneira como ela passeia pelos espaços e ilumina os ambientes. São gestos muito naturalistas e que são muito bonitos de ver na animação. Ela dobrando uma roupa, ela colocando uma roupa no varal, ela abraçando a menina. Em uma das entrevistas, os diretores também relatam que desenharam ela para parecer uma silhueta de um sorriso. E é interessante esse embate de culturas, já que, pelo fato da Amélie ser uma criança filha de um casal belga, tem todo um lance envolvendo ali um pós-guerra e uma personagem mais velha japonesa que não gosta dessa união de pessoas de diferentes nacionalidades. Só que para Amélie isso não tem muito sentido porque ela é uma criança. E a Nishio perdeu a sua família na guerra e tem um momento que a Amélie pergunta pra ela o que é a guerra. E de um jeito muito poético, ela explica pra menina sem subestimar a inteligência dela. E isso é um negócio muito interessante. De um jeito bem sutil e elegante, ela conta um pouco do trauma enquanto está cozinhando. E de alguma forma eles conseguiram associar a violência que ela sofreu na guerra com as coisas que ela estava cozinhando ali na panela. É aquele tipo de retrato que, por mais que você consiga fazer em live action, eu acho que o fato de estar numa animação ganha um significado ainda mais profundo. Outro aspecto que também é muito bonitinho e que sempre me marca bastante em várias das produções animadas é a trilha sonora, que aqui teve a participação de Mari Fukuhara, que brinca bastante com melodias infantis e alguns temas mais existenciais, que acompanham bastante o ritmo da personagem. Uma das cenas que eu mais amo é uma que ela sai correndo por cima das flores e tudo fica bem colorido e lúdico. E claro, por ser um filme ambientado no Japão, os diretores relatam ter sim muitas experiências no estúdio Ghibli, principalmente nos filmes mais cotidianos de Isao Takahata, como Only Yesterday, e também de outro veterano que é o Sunao Katabuchi, que fez neste Canto do Mundo, Princesa Arete e A Magia do Tempo. Outro simbolismo bonito também que o filme trata é um potinho de vidro que a Amélie usa na cena da praia. Pois um diálogo muito fofo que ela tem com Nishio-san, ela fala que ela poderia guardar memórias ali dentro. E ela sai caminhando pela praia tentando colher o ar assim, como se fossem as memórias, e a gente não vê nada dentro desse pote. Ou seja, o jarro tá vazio na nossa perspectiva. Mas quando ela se reencontra com Nishio-san, ela dá aquele vaso para ela, e quando ela abre, você vê um deslumbre de todas as memórias que ela viveu na praia. É um momento muito tocante e lúdico. Inclusive, tem até um momento que a personagem até aparece em forma de criança para abraçar a Amélie. Enfim, por essas e outras sensibilidades e delicadezas que eu achei esse filme muito fofo, e até o momento ele é o meu preferido do ano. Eu fiquei muito feliz de conseguir esse screener antecipado porque eu assisti ele bem na semana que ele ganhou o prêmio no Animation East Film Festival, que é um festival de animação que tem em Los Angeles. E recentemente ele também foi indicado no European Film Awards. Então eu acho que ele é uma vaga garantida sim no Oscar de animação como aquele filme mais alternativo. Eu não acho que vença porque meu coração diz que Arco será o flow da vez, mesmo com todo o surto em volta do filme do K-pop. Mas essa indicação me parece totalmente provável. E é um filme que a G-Kids já soube trabalhar em campanhas em temporadas passadas, então quem sabe não seja o renascimento deles também na cerimônia. Poucos filmes conseguem capturar a sensação de ser pequeno, e eu gosto muito quando esses filmes conseguem abordar esse imaginário lúdico infantil. Não é necessariamente um filme só sobre infância, mas sobre o começo da infância e os primeiros conflitos emocionais que passamos na vida. É como se estivéssemos revisitando memórias que não lembramos, mas que sentimos. E por mais brega e piegas que seja essa frase que eu vou dizer agora, o mundo só começa a fazer sentido quando a gente aprende a amar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude com alguma doação simbólica via Pix. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.